As ninfas estão difundidas em outros povos. Você tem ninfas, as ninfas são moças, né, são donzelas. Elas não têm uma definição de nome próprio. Você pode dizer que são moças. Uma bela moça que mora num riacho, numa gruta, num país distante, países diferentes, no Egito, na Grécia. Agora, as musas, elas são gregas. São gregas, especificamente gregas. Elas habitam cumes, altos de montanhas, habitam, por exemplo, no Monte Hélico, onde elas dançam em forma de roda, onde elas foram ouvidas por Hesíodo e tomaram conta dele. E à noite elas vão para o Monte Olimpo agradar a Zeus. Por que elas são gregas? A função delas é honrar a magnificência de Zeus. Por que outros povos não têm musas? O Deus judaico-cristão não precisa de musas. Seus povos não têm musas. Deus criou o homem, criou o universo e os deixou. Com Moisés, para Moisés ele falou as leis que o homem deveria seguir, que o povo de Israel deveria seguir. Mas as coisas são... Deus criou as coisas e elas são. As musas, para o grego, para a religião grega, elas têm uma função de... Elas participam da criação. As musas são a palavra divina. A palavra que faz as coisas deixarem... As coisas se desvelarem. As coisas virem a ser. Na teogonia, isso está bem explicado. Está bem demonstrado, aliás. Você tem um nascimento das coisas. Nascimento dos elementos cósmicos. Dos deuses, dos titãs, das forças cósmicas. Nascimentos um a partir do outro. No início você tem o céu, tem a terra, tem o caos, depois Tártaro, céu, Eros e os seus descendentes, criados pelas uniões entre eles, a união, por exemplo, do céu e da terra, ou criados por conta própria, a partir de si mesmo, como os descendentes de Tártaro. E você então tem o primeiro reinado de Urano, ou céu, depois o reinado de Crono, as batalhas entre Zeus e os titãs e a soberania de Zeus. Quando Zeus chegou à soberania, colocando cada elemento no seu lugar, criando uma harmonia cósmica, ele viu que faltava as coisas serem. Faltava um canto que eternizasse essa ordem, que tornasse essa ordem imorredora, que glorificasse e fizesse essa ordem ser imorredora. Daí, então, ele ter se unido à memória, a Mnemosine, e ter tido 9 filhas, 9 musas. As musas, elas cantam a glória de Zeus, elas contam toda essa história até a emergência de Zeus e os filhos de Zeus. Elas cantam o próprio surgimento delas. E cada coisa cantada vem a ser. Na teogonia, então, você tem o nascimento das coisas, cantado pelas musas, e à medida que elas vão cantando, as coisas vão vindo a ser.
Não há um antes, um durante e um depois. Na teogonia, há o nascimento das coisas cantado. Ou seja, as coisas nascem e vêm a ser porque elas precisam ser cantadas para elas terem um ser. Por isso os gregos precisam de musas para que as coisas sejam. A essência das coisas é a linguagem. As musas são adoradas pelos poetas, que são aqueles que são inspirados por elas. Também são adoradas pelos reis, que têm palavras que são tomadas como palavras doces, palavras verdadeiras. Reis que dirigem assembleias e as pessoas veem essa assembleia foi abençoada por Deus, pelos deuses, né? Os reis que têm a palavra que é a palavra doce e a palavra que é vista pelos homens como verdadeira. Não são reis que governam pelo proveito próprio. São reis que favorecem a justiça de Zeus. São reis que desde o início foram acompanhados por Zeus, que molhou a língua deles para que eles dissessem o verdadeiro. E eles adoram as musas, assim como os poetas, assim como os heróis. Os heróis, eles precisam das musas. Eles são cantados pelas musas. Os feitos deles são cantados pelas musas. Como temos no início da Ilíada e da Odisseia, os feitos de Aquiles, de Odisseu, são cantados pelas musas. Eles buscam a glória imorredoura. Poetas, reis, heróis, quando são cantados, ou quando cantam, quando falam a palavra divina, a palavra verdadeira, a palavra inspirada pelas musas, naquele momento eles estão falando algo divino, eles estão falando algo imorredouro, algo que será eternizado. Durante o tempo de vida deles, que é um tempo curto, né? O tempo de vida do homem é curto, eles tiveram momentos em que falaram a palavra divina, falaram uma palavra fora do tempo. E tem outras profissões que são inspiradas pelas musas. Todos os pensadores gregos homenageavam, sacrificavam pelas musas, homenageavam as musas. Sócrates, ele escutava as musas, ele se envergonhava se falasse alguma coisa que não correspondesse às musas. Professores eram inspirados pelas musas também. As ninfas cantam, elas habitam lugares úmidos, elas arrebatam os homens, mas o canto delas não tem o alcance do das musas, porque esse canto é o canto que ensina para os homens, inspira os homens a palavra divina. Então é isso, pessoal.